Uma empresa adquire um novo equipamento porque acredita que isso vai aumentar a produção e com isso vai ganhar mais por hora produzida. Outra empresa contrata 2 novos vendedores porque acredita que isso vai fazer diferença nas suas vendas e vai fazer com que a sua empresa cresça. Outra empresa lança um novo serviço porque sente que há procura no mercado e que, por isso, essa sua oferta vai ser bem sucedida e isso vai fazer com que a empresa também cresça e aumente os seus resultados. Nenhuma destas decisões é errada ou não é necessariamente errada logo à partida. O problema é quando estas decisões são tomadas sem diagnóstico. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Hoje vamos falar da importância do diagnóstico. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rola, eu sou consultora de gestão há mais de 16 anos e ajudo empresas e empreendedores a criarem e implementarem projetos competitivos para que as suas empresas consigam progredir, crescer e melhorar os seus resultados. E esta questão do diagnóstico é uma questão crítica, portanto, na tomada de decisão e na construção destes projetos competitivos. E é, portanto, um tema que eu vou trazendo por aqui, mas que eu sinto que nunca é demais lembrar até sobre perspectivas diferentes. E o que é que eu vejo no meu dia-a-dia? Que os empresários, muitas vezes, até nos contactam, portanto, é essa muitas vezes a realidade, porque nós trabalhamos muito com fundos europeus e muitos empresários contactam-nos e chegam até nós porque querem fazer uma candidatura ao sistema de incentivos à inovação, ao sistema de incentivos à internacionalização, qualificação. Há algumas empresas que já materialmente fazem investigação e desenvolvimento também na área de investigação e desenvolvimento. Essas empresas já têm um nível de maturidade estratégica mais avançada, mas nos outros programas algumas têm, outras nem tanto. Empresas com que nós trabalhamos, que já são pequenas empresas, mas que faturam já muitos milhões, ou médias empresas, também já têm uma maturidade do ponto de vista estratégico. Mas muita gente chega até nós apenas com aquela pergunta de como é que eu posso aproveitar os apoios, como é que eu posso aproveitar os fundos que era tão importante para a minha empresa, para eu poder investir, para eu poder modernizar. E, portanto, não há nada de errado em querer modernizar, em querer aproveitar apoios que existem para o investimento empresarial, muito pelo contrário. Eles são criados exatamente para que as empresas tirem proveito desses apoios. Porém, vem com uma fraca consciência do ponto de vista estratégico e essa fraqueza muitas vezes começa logo no diagnóstico, na fase de diagnóstico. Então, chegam até nós com intenções de investir, por exemplo, em novos equipamentos, porque querem modernizar o seu parque de máquinas que está gasto, está obsoleto, tem muitas avarias, enfim, várias questões que levam o empresário a dizer: ok, eu preciso investir, eu preciso substituir os meus equipamentos, eu preciso de modernizar. E, portanto, essa análise em si não está errada. Não está errada. A empresa precisa sim de modernizar. A empresa precisa sim de não estar sempre com equipamentos a ter problemas que acabam por ter um custo acrescido, não só da própria manutenção, mas também da paragem da máquina. Portanto, não é a decisão, o sentimento em si que está errado. É muitas vezes a forma como
devido a essa necessidade, são tomadas decisões de investimento que não trazem necessariamente aquilo que a empresa no momento precisa e que vai fazer diferença na sua competitividade. Não quer dizer que não sejam investir na máquina, mas será que esse é o primeiro problema a ser resolvido na empresa? Será o da máquina? Entende? E isto passa necessariamente pelo diagnóstico. O diagnóstico daquilo que é o estado em que a sua empresa se encontra, porque é o diagnóstico que vai determinar as necessidades e colocar uma escala nessas necessidades. Muito provavelmente você vai identificar nas necessidades que precisa de comprar o equipamento. Porém, eu preciso, mas na escala das minhas necessidades que resultam diagnóstico, é isso que eu tenho que fazer já? É esse o meu primeiro investimento, o meu primeiro esforço de investimento? A resposta pode ser não. E isto é decisivo. Porque não olhar para o diagnóstico pode levar a erros, pegando neste exemplo da máquina, eu comprei a máquina custou-me imenso dinheiro, ok, não tenho paragens, a máquina produz muito mais por hora, a máquina é mais eficiente do ponto de vista energético, bom, ok, mas o meu marketing, as minhas vendas, a percepção que o cliente tem daquilo que eu vendo é tão má que não adianta nada eu ter ali uma máquina que produz não sei quantas unidades por hora, porque eu não tenho uma estrutura, um sistema de vendas que escoe aquela produção. E talvez então a sua primeira necessidade, o seu caminho, não fosse a máquina. Percebe? Se até ao momento isto já lhe acendeu aí uma lâmpadazinha, faça um like, comente e já agora deixe-me uma pergunta. Você costuma fazer este diagnóstico na sua empresa? Você tem este cuidado? Portanto, deixe daí a pergunta. Se quiser, vou adorar que me responda, portanto, para eu também perceber que estou a acrescentar valor com estes conteúdos, certo? Então vamos olhar, pegando nesta introdução toda, para decisões típicas que ocorrem e que nós também sentimos, portanto, por esta via, de quando a pessoa chega até nós, quer seja decisões de investimento, muitas vezes decisões de contratação, decisões de lançar novos produtos ou serviços e que, note-se, todas elas decisões que normalmente têm uma percepção de real necessidade. Dei o exemplo do equipamento, mas vamos para a contratação. A minha equipa está sobrecarregada e não dá mais, eles já trabalham horas extras, eu não consigo puxar mais por eles estão a ficar cansados, estão-se a queixar, enfim, eu preciso contratar. A necessidade está lá, você está a sentir a equipa sobrelotada. Mas será que o problema maior ou será resolvido pela contratação? Pode resolver, vai aligeirar qualquer coisa, vai aliviar o trabalho dessas pessoas, sim. Porém, isso vai representar um custo para a sua empresa. E esse custo vai ser compensado pelo ganho que a empresa vai ter por via da contratação dessas pessoas? E poderá estar-se a perguntar, não fiz essa conta, não fiz esse cálculo, eu apenas procurei atender à sobrecarga que a minha equipa está a ter. Então voltamos ao diagnóstico. Será que a sua empresa,
ou os seus colaboradores não estão sobrelotados porque simplesmente não têm ferramentas adequadas, não têm softwares adequados, não têm até procedimentos bem instruídos para que saibam o que é que cada um faz, e há repetição de tarefas, e há perda de tarefas, e há perda de comunicação, porque você não tem um sistema integrado portanto, de software que permita, ok, a pessoa da recolha das encomendas recebe uma encomenda, esqueceu-se de imprimir o papel, isto para as empresas que não fazem papel, e levar à produção. Talvez se você informatizar, ele não perca tanto tempo a dar seguimento àquela encomenda. Ou até vamos sair um pouco das empresas industriais. Eu tenho uma empresa comercial, recebo uma encomenda de um cliente, ela tem que ser expedida. Será que eu tenho um sistema otimizado em termos logísticos? No caso, por exemplo, das encomendas que são despachadas, portanto, por correio, portanto, que são recebidas online, por exemplo, porque você tem uma venda online. E será que a minha equipa está sobrecarregada porque eu não tenho um sistema montado que otimize o trabalho de cada um? Ou seja, com menos esforço, eu faço uma maior expedição e mantenho os recursos humanos e eles não ficam tão cansados. Isto pressupõe o quê? O diagnóstico. Pressupõe que você faça uma análise à sua empresa. É quase como, e eu faço muito esta analogia, porque eu acho que esta analogia, quando é apresentada, dá muita clareza a quem a recebe, que é a do médico e do paciente. Você muitas vezes se sente extremamente cansado. Um exemplo que é típico. Hoje em dia, os empresários e os trabalhadores, as pessoas em geral, de estarem tão sobrelotadas com muita coisa, muita informação e muito trabalho, sentem-se cansados. E vão à farmácia, aquele efeito rápido do paliativo, não é? Vou comprar algo que dê mais energia e umas vitaminas, e isto dizem que é bom para a energia, e isto é tal, e não sei o quê, eu tomo um café até nunca mais acabar, e etc. E não se sentem melhoria, e acham sempre que aquilo é do cansaço e da rotina e coisa e tal, e não sei o quê. E você chega ao médico e diz-lhe que está a fazer estudo e o cansaço não para e não sei o quê. E normalmente o médico dá-lhe um raspanete porque você automedicou-se, não é? E não foi ver a causa. E a causa verdadeiramente não tinha nada a ver com excesso de trabalho, com excesso de demanda. Você estava com deficiências, às vezes nutricionais, de vitaminas. Você estava provavelmente a desenvolver uma doença que nem sabia. Mas o médico não vai dizer assim, sim, vá para casa, olha, tome estas vitaminas que lhe vão fazer muito bem, porque normalmente o cansaço é por causa disto. Ele até pode lhe dizer, mas ele vai fazer o quê? Um diagnóstico. Ele vai pedir análises. Ele não vai dizer, eu acho que é disto. Ele vai lhe pedir dados, ele vai lhe pedir dados. Para quê? Dizer, olha, realmente você está com esse cansaço porque isto. E é isso que você tem que encontrar na sua empresa antes da tomada de decisão. E muitas vezes, eu volto a dizer, não é que a percepção esteja errada do que está a acontecer. Falei do exemplo do equipamento. Falei do exemplo da contratação porque a sua equipa estava sobrelotada. Vou também, porque citei esse exemplo, falar do lançamento de um novo produto ou serviço. Eu tenho que lançar algo novo porque está tudo a inovar, os meus concorrentes estão a inovar, eu preciso de também acrescentar à minha oferta este produto ou serviço. Não quer dizer que não tenha que trabalhar nisso. Mas será que na sua oferta e naquilo que você já tem não há
substância a ser melhorada e só isso já faria diferença no seu negócio e nos resultados do seu negócio? E o custo dessa implementação, dessa melhoria significativa não é tão elevado como lançar um novo produto, que implica não só todo o design do novo produto, todo o marketing que lhe está associado a lançar um novo produto. E sim, você até pode sentir, mais uma vez, a percepção de que o seu cliente gostaria que você tivesse aquela oferta e confia em si até lhe comprava. Mas será que, primeiramente, não estou a dizer, relembrando logo aquilo que eu disse no início, estas decisões não são necessariamente erradas do ponto de vista do conceptual, de aquilo que você está a perceber e quer atender àquele problema. A questão está na hierarquização de necessidades, que fazem toda a diferença depois nos resultados que você obtém. E essa hierarquização só é dada através de um processo de diagnóstico. E por isso, sempre que você se deparar, porque tenho a certeza absoluta que no dia a dia você depara-se muitas vezes com esta percepção pelo menos estes 3 exemplos que eu lhe dei, tenho a certeza que você já sentiu em algum momento essa sensação. Só que ela, ao você baixar uma análise do porquê que isto está a acontecer, como o exemplo que eu lhe dei do médico, porquê que você tem a equipa sobrecarregada? Porquê que você está a sentir que, ok, você sente que aquela máquina, porque aí não é uma sensação tão do porquê que está a acontecer, você sente que a máquina avaria, por isso parece-lhe óbvio que a tem que substituir. Mas será que não tem que antes cobrir e investir na resolução de outras situações mais urgentes para depois então a aquisição da máquina fazer a diferença? Ou notem, como eu disse no início, os empresários chegam até nós no sentido de recorrer a estes fundos. E, ok, até podem depois, no seu plano, na sua estruturação, no projeto que criamos em conjunto com eles, estar lá o equipamento. Mas é fundamental não esquecer de trabalhar os eixos que vão fazer com que aquele equipamento realmente traga mais vendas, traga mais valor acrescentado, traga potencialmente um aumento dos resultados da empresa, porque muitas vezes há um grande investimento e ele não tem propriamente o retorno que o empresário estava à espera. E isto tem que ser tudo mensurado. E muitas vezes não tem, não porque o equipamento não fosse necessário, como eu disse, mas porque havia muita coisa a ser trabalhada que a empresa não se preocupou em trabalhar. E no caso dos projetos de fundos europeus, isso é particularmente importante. Já fiz vários episódios aqui sobre essa temática, porque é algo que nos procuram muito, porém, há metas que ficam contratualizadas. E às vezes aquela coisa, a sede de alcançar o fundo, o empresário esquece deste outro eixo. A pior coisa que pode acontecer ao empresário é no fim não alcançar as metas e ter que devolver o fundo que lhe tinha sido dado. Portanto, é muito importante ter esta percepção da importância do diagnóstico e de que ele tem que ser em qualquer decisão, tem que fazer parte do seu processo de tomada de decisão, ok? E neste diagnóstico você deve avaliar várias áreas dentro da sua empresa. O marketing, o setor financeiro, o setor, como eu há pouco disse, das encomendas, logístico, a questão da área produtiva, a questão do suporte ao cliente e atendimento ao cliente,
o seu eixo das vendas, portanto, de interface de contacto inicial com o cliente, dos seus processos de vendas, dos seus processos produtivos, dos seus processos até de criação de novos produtos. Portanto, todos esses eixos têm que ser alinhados. E que me estava aqui a esquecer e hoje em dia é absolutamente fundamental, que é fazer um diagnóstico na área tecnológica da sua empresa. Que ele sempre foi fundamental, mas há muitas empresas que hoje têm apenas um software de faturação, portanto, o simples, o básico. Só que o universo empresarial está a progredir muito. Então agora, com a inteligência artificial, isso ainda mais acontece. Certo? E quando você não faz isto, há 4 riscos que você está a correr, portanto, devido à decisão por percepção, enfim, portanto, devido a várias coisas, que é investimentos mal dimensionados. Este é o primeiro erro que eu quero aqui lembrar-lhe. Porquê? Porque, por um lado, pode acontecer que a empresa investir demasiado cedo, não ser o momento. Então fez o investimento, mas não vai conseguir recolher os rendimentos que daí poderiam advir porque não preparou a empresa para isso. E isto pode acontecer, primeiramente, ou fazer um investimento demasiado cedo, mas também pode acontecer o contrário, que é, portanto, eu dei alguns exemplos, poderia dar aqui outros, não é? Mas aqui falando nos erros, isto pode acontecer o ser demasiado cedo, mas também pode acontecer o ser demasiado tarde. Porquê? Porque você vai empurrando, ou seja, eu não preciso, e vamos aguentando com o que temos e você vai perdendo clientes, não está a fazer essa análise da perda de clientes, ou até não perdeu o cliente, mas ele está a comprar menos, e sinaliza que ele está a ir a começar a migrar para outros, ou até mesmo a sua oferta estar a deixar de ter tração no mercado. E você não analisa se a sua oferta qual é a posição que ela tem face à concorrência, você não analisa se tem uma dependência excessiva de alguns clientes e ao perdê-los, meu Deus do céu. E, portanto, esta questão do investimento tem os dois lados. Ou seja, pode ser demasiado cedo, porque a sua empresa, apesar de ter a percepção que precisa, ainda tem que preparar, tem outras prioridades, mas também pode ser demasiado tarde, porque você deixou a situação chegar a uma situação limite e eventualmente até já ter caído numa situação de prejuízos onde o investimento, o custo do investimento, tem um impacto muito maior, em que você até já pode não ter capacidade para o realizar. Certo? E outra situação aqui que ocorre nos investimentos mal dimensionados é: eu achava que a tal percepção de que este investimento que eu decidi fazer vai-me trazer um determinado resultado, seja em vendas, seja em valor acrescentado, porque muitas vezes não é só o vender mais, é vender melhor, porque eu consegui com este investimento reduzir drasticamente os meus custos. Ou eu consegui, no caso da melhoria significativa de um produto, eu consegui melhorar de tal forma o meu produto que isso fez com que eu consiga vender mais caro. E, portanto, com os mesmos custos, praticamente, ou proporcionalmente, eu aumentei mais o meu preço do que aumentei os meus custos. Porque fiz esse investimento. Só que não olhou, ou seja, não comparou, não fez uma análise de investimento e o valor que eu vou investir versus o resultado que eu vou obter. E não é que o investimento esteja errado. Mais uma vez, se você tomar esta percepção
é porque ou o investimento está sobredimensionado, não é para a sua realidade empresarial, ou talvez você, para conseguir aqueles resultados, não possa, por exemplo, simplesmente comprar equipamentos. Porque isto depois há muitos exemplos que se vê. Eu quero é que você perceba o conceito. Se você vai fazer um investimento, seja ele no que for, você tem que comparar com o valor que isso vai trazer à sua empresa. Certo? Segundo erro que eu quero aqui falar, crescimento desorganizado. Ou seja, você vai crescendo. Dei o exemplo da equipa. O exemplo da equipa é típico. A empresa está a vender mais e você está a sobrecarregar a sua empresa, os seus colaboradores. Os seus colaboradores. Mais clientes. Tudo bem, estamos a ter mais clientes, temos que atender. E sim, você vai ter que atender. Porém, super importante, não olhar para o diagnóstico e perceber o que é que, bem, eu cresci. Portanto, ao crescer, mudaram os processos, muda a forma ou mudam as necessidades e os formatos em que eu tenho que fazer as coisas para eu ser mais eficiente, para eu otimizar os meus processos. Que eu não sentia essa necessidade quando não vendia tanto. São as tais dores do crescimento. E você não toma esta percepção e vai fazer o quê? Contratar pessoas. Contrata pessoas, pumba, mata-lhe a rentabilidade. Você tinha crescido, você tinha angariado mais clientes, você estava a vender mais e matou a sua rentabilidade. Porque contratou pessoas que essa contratação não é compensada por aquilo que você está a ganhar ou o potencial que você tem de ganhar mais. Porque, primeiramente, não procurou organizar-se. Terceiro erro, estratégias incoerentes. Ou seja, decisões isoladas, como eu falei de várias, decisões isoladas, podem fazer com que a empresa seja levada para um caminho que não era aquele que ela queria. E o que é que eu quero dizer com isto? Você, pegando no primeiro e até no segundo, contratou pessoas ou fez um investimento numa máquina e não está a ter resultados, qual vai ser a sua decisão? Eu até parece que estou a adivinhar, que é, eu tenho que compensar isto. Eu não posso ter pessoas paradas. E, portanto, ou despede as pessoas, enfim, terá custos com isso, não é? Ou o que é que vai ser levado? Vamos correr atrás de vender mais. E entra, mais uma vez, numa estratégia que eu chamo muito a estratégia da fuga para a frente, que é, eu agora tenho que correr atrás do prejuízo. E ao correr atrás do prejuízo, muitas vezes entra naquelas coisas do vou baixar o preço para angariar mais clientes, vou não sei o quê, ou seja, começa a ter uma estratégia de reação e deixa de seguir uma estratégia que o estava a levar num caminho de crescimento consolidado. E rapidamente estas estratégias de reação podem, num primeiro impacto, até podem surtir efeito, só que não são sustentáveis. E ao não ser sustentável, hoje a sua empresa apagou um fogo, mas lá à frente você pode ter mais um foco de incêndio e começa a ter, e de repente tem um grande incêndio. Resolveu aquele pequeno foco, mas houve ali um reacendimento. Muito importante ter isto em consideração. Outro erro, e o último que eu quero falar aqui, dependência da opinião externa. O que é que eu quero dizer com isto? Se você não procura estar sistematicamente, quando eu digo sistematicamente, não é todos os dias, ok? É a cada 3 meses. Portanto, você parar para compreender o seu negócio. Quer os números, quer os processos, o que está a acontecer.
e você não o faz. Não o faz porque dá trabalho, porque você está sobrecarregado, porque tem 500 mil coisas para fazer, porque não tem tempo, enfim, há muitas desculpas que podem ser dadas aqui. Só que essas desculpas têm uma carga e um peso muito grande na rentabilidade do seu negócio, nas suas decisões e até no futuro do seu negócio. Então, o que é que vai acontecer? Você quer validar a sua decisão. E como não teve tempo, volto a dizer, tempo tem que se encontrar. Tempo tem que se encontrar. Todos nós temos imensa coisa sempre para fazer. Temos é que estabelecer prioridades. E você quer validar a sua decisão. Então começa a procurar opiniões. Muitas vezes até começa a procurar essas opiniões dentro da empresa. Vai perguntar aos seus colaboradores, muitas vezes até por hierarquia, o que é que vocês acham de, devíamos comprar, ou até note, mesmo que não seja você procurar, muito provavelmente vem alguém da área da produção, nós temos que comprar, esta máquina está sempre a variar, sempre a dar problemas, sempre, não é? Portanto, para usar sempre os mesmos exemplos. Ou vem a sua equipa, você tem que contratar pessoas, nós não aguentamos mais e tal, e não sei o quê. E, a percepção que essas pessoas têm, que estão a sentir o problema, é essa. Que é a percepção que, no fundo, você também vai sentindo. E você valida a sua decisão através de uma opinião de terceiros. Ou então, opinião de um fornecedor. Que você começa a buscar pelo equipamento e o fornecedor, e aqui quero deixar bem claro, não estou a dizer que o fornecedor, porque há pessoas que são enganosas no momento comercial, mas nem estou a ir para aí. É um fornecedor em que você confia, que você já costuma, portanto, recorrer. Até provavelmente pode ser esse mesmo fornecedor que lhe faz a manutenção da máquina atual e ele diz-lhe, olha que nós temos aqui um equipamento, você está a gastar tanto dinheiro em manutenção, olha que você já gastou em manutenção, já tinha compensado a compra de um equipamento. Enfim, várias coisas de boa fé que lhe são ditas. Só que ele não está a fazer o diagnóstico da sua empresa. Portanto, ele está, a ver ali um problema, mais uma vez tem a percepção de que aquilo resolveria aquele problema, mas isso não significa necessariamente que traga competitividade à empresa. E é aqui que muitas vezes falha. Esta percepção de estou a investir, estou a inovar, estou a fazer melhor, necessariamente traz-me logo competitividade à empresa. E é por isso que, a preceder até a definição da própria estratégia, do caminho que você vai seguir, dos investimentos que você tem que fazer, tem que estar o diagnóstico. Ok? E por isso, voltando à base para fechar este episódio, primeira coisa que eu quero desafiá-lo a perguntar-se a si próprio hoje. Você tem um diagnóstico claro da situação da sua empresa? Responda com honestidade, ou seja, não faça floreados, não se ataque a si próprio caso a sua resposta seja não. Não se coloque nessa situação. Nas empresas, o que nós temos que fazer a cada dia é aquilo que se chama o processo de melhoria contínua. Se eu hoje não tenho, amanhã posso passar a ter. Se eu hoje não tenho este hábito, amanhã posso passar a ter este hábito. Portanto, esta é a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para si. Portanto, para você também se fazer um autodiagnóstico e começar a melhorar e as suas decisões começarem a ser mais assertivas e baseadas naquilo que são as reais necessidades da sua empresa. A segunda pergunta que lhe quero deixar. Você sabe qual é o verdadeiro problema que a sua empresa pode estar a enfrentar neste momento
e que você então estaria a tentar ou estará a tentar resolver? Ou você está a ser sinalizado por percepções de problemas, porque está a ter desafios em determinadas áreas? Esta é outra pergunta que às vezes são murros no estômago, mas faça isto sem sentido crítico, no sentido de se diminuir, sempre com o sentido de melhoria contínua. Amanhã posso fazer melhor. Outra pergunta que lhe deixo. Tenho no seu caso, mas tenho dados suficientes para suportar a decisão que eu estou a querer tomar? Voltando àquela questão do equipamento, ou da contratação, ou do próprio lançamento do produto ou serviço. Portanto, qualquer que seja a decisão, você tem dados suficientes que suportam a decisão que você está a tomar? Portanto, estas 3 perguntas tão simples podem mudar a qualidade das suas decisões. E, naturalmente, se você quiser apoio estruturado para fazer isto, entre em contacto porque eu posso ajudá-lo. Quer seja em consultoria personalizada para si, quer seja num processo de mentoria que também faço, portanto online, em que você partilha comigo as suas dores e nós vamos conversando e chegando aí ao âmago, portanto, daquilo que é a sua estrutura de decisão. No fundo, aquilo que eu disse no início que os empresários fazem quando chegam a nós. Porque muitas vezes o ponto que precede a dita candidatura é um diagnóstico de avaliação estratégica daquilo que está a ser feito. Ou daquilo que há a intenção de fazer. E que muitas vezes até pode desencadear até um processo de apoio ao desenvolvimento estratégico de uma estratégia. E só depois então pensar no projeto que vão candidatar. E é nestas sessões, portanto, de diagnóstico e avaliação estratégica, que nós fazemos de forma personalizada, não é? Portanto, de 1 para 1. Atenção que as sessões de mentoria online também são de 1 para 1, ok? Portanto, não são sessões coletivas, portanto, são sessões de 1 para 1. Porém, é a situação do distanciamento, ou seja, quando somos nós a intervir, consultoria, é mais um processo ao contrário, ou seja, o empresário dá-nos os inputs que nós lhes pedimos e nós fazemos grande parte do trabalho. Aqui, na mentoria online, funciona como há um processo em que eu faço-lhe perguntas, você vai buscar responder, vai buscar os dados, vai perguntar, portanto, quase um coaching, não é? Desta situação. Você vai procurar, volta a trazer na sessão seguinte e, portanto, nós vamos, ou seja, eu dou-lhe as orientações e você vai fazer o caminho. Portanto, é um processo relativamente diferente, certo? E diferenciado. E, portanto, este é um processo em que nós podemos ajudá-lo muito nestas sessões, portanto, de diagnóstico, caso você queira ajuda para isso. Mas, queira ou não, queira fazer por si, queira neste momento vou só aplicar as orientações que ouviu neste episódio. Acredite, sinceramente, coração, que faz toda a diferença nos seus resultados. Nós temos muitos casos que eu lhe podia aqui apresentar que fizeram toda a diferença, quer fosse na aprovação de projetos, e não é só aprovar projetos, que nós não trabalhamos dessa forma. Obter os resultados e fizeram toda a diferença na vida daqueles empresários e daquelas empresas da qual eles, portanto,
portanto, trabalham e são donos e proprietários e que sim, ajudam os seus colaboradores, ou quem lá trabalha, que progride também ganha mais, tem melhor qualidade de trabalho. Portanto, tudo isto, acredito que faz muita diferença. Com ajuda, ou apenas com a ajuda do que ouviu aqui no Pode Competir e outros episódios do Pode Competir que também podem ajudar, estou aqui, portanto, para o ajudar, para contribuir e espero por si num próximo episódio e desejo que hoje faça alguma coisa para melhorar o futuro do seu negócio. Até breve!